Boa noite. Está começando mais um Roda de Entrevista. E o nosso convidado de hoje é o analista e assessor especial de juízes do Tribunal Regional Eleitoral, Alexandre Francisco de Azevedo, que vai falar para a gente, vai conversar com a gente sobre a reforma eleitoral e a campanha eleitoral que já está começando. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Enzo. Para mim é um prazer estar aqui com você, né, debatendo aqui com os convidados especialistas também e também com o seu telespectador. E para ajudar nesse bate-papo com o Alexandre, nós temos como convidados o Juliano Cabral, que é repórter aqui da Rádio Brasil Central. Boa noite, Juliano. Boa noite, Enzo. Boa noite. E também o Fernando Couto, que faz parte da equipe do Diário de Trindade, nosso convidado, voltando aqui o Roda de Entrevista. Boa noite, Fernando. Boa noite, Enzo. Boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui. Bom, Alexandre, nós já estamos vivendo a campanha eleitoral, né, com todas essas mudanças, redução de tempo na propaganda eleitoral gratuita, proibição de financiamento privado de campanha, só financiamento público, redução da possibilidade de participantes nos debates, mudanças na internet e muitas coisas mais. Pergunta genérica para depois a gente ir detalhando. Essa lei melhorou ou piorou? Vamos por partes, né? Primeiro, a questão da doação específica, né, exclusiva de pessoas físicas, não decorreu da lei em si, né, mas decorreu de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu que as pessoas jurídicas não podem fazer doações para campanhas eleitorais, apenas as pessoas físicas, né? Então, nisso aí talvez seja um ponto um pouco controverso. Agora, essa lei ela tem, sim, os seus aspectos positivos e também tem ali seus aspectos negativos. Com relação a um certo dinamismo na propaganda eleitoral, é positivo. Com relação à diminuição drástica do tempo de campanha eleitoral, na minha ótica, é um ponto negativo. Antes de passar a palavra para o Fernando, emendo já na sua resposta. Proibiu, ok, a empresa de financiar, ok, a decisão do Supremo, como você falou. Mas eu, pessoa jurídica, você, nós quatro que podemos contribuir. Mas não gera a possibilidade de um caixa 2? Faz de conta, eu sou um grande empresário e começo a criar laranjas na minha empresa, fazer com que esses empregados doem. A gente não pode chegar numa situação parecida? Esse é o grande problema dessa proibição de doações por pessoas jurídicas. Na minha ótica, né, essa proibição ela não tem o menor sentido de ser pelo fundamento utilizado. O fundamento foi simples, assim, olha, pessoa jurídica não vota. Se não vota, não pode fazer doação de campanha. Pera lá, mas a doação de campanha, a contribuição para a democracia, né, nós estamos falando de eleição. Então, essa contribuição para a democracia é só para aqueles que podem votar. A pessoa jurídica também não tem o interesse legítimo, por exemplo, na questão de carga tributária, na questão de melhorar outros serviços prestados pelo poder público? Eu penso que sim. Então, por isso eu acho que essa decisão ela foi muito pouco sábia. E com relação a essa problemática do Caixa 2, eu tenho plena certeza, vai aumentar o Caixa 2 de campanha eleitoral. Não tem como. Os partidos políticos não têm onde tirar dinheiro para fazer a campanha eleitoral. A pessoa física, quantos de nós aqui, você falou bem, nós podemos doar, ok, mas quantos de nós já doou? Tirar dinheiro do bolso para doar ali para a campanha eleitoral. Algum serviço, né, algum bem, emprestar algum bem, cessão de serviço, cessão de bens, isso aí a gente pode até fazer. Agora, pegar o dinheiro do bolso e doar, duvido muito. E aí, como você falou, uma das coisas que eu tenho alertado em palestras, em entrevistas e debates, vai ter o uso de laranjas nas campanhas eleitorais. A pessoa jurídica não pode doar, ela pega parcela do dinheiro dela, passa ali para o empregado, como você colocou, para o empregado fazer essa doação. Professor, boa noite. Boa noite. Uma das grandes mudanças vai ser o papel da televisão na campanha eleitoral, né? Houve uma redução do tempo de campanha na televisão e de que maneira o senhor acredita que isso vai influenciar a campanha, a escolha do candidato? A televisão vai perder realmente a relevância que ela sempre teve nas campanhas eleitorais? Olha, ela vai perder. Ela vai perder. Basta, pelo menos para essa eleição, essa lei eleitoral foi alterada, né? Eu posso falar com vocês, assim, quase certeza absoluta, eu posso fazer uma aposta com vocês que ela não vai prevalecer para as eleições de 2018. Ela vai ser alterada. Não tem a menor possibilidade dela ser mantida da forma como está hoje. Vamos imaginar 10 minutos
em programas de bloco para prefeito. 10 ali de manhã, 10 à noite, né, em 2 blocos, então totalizando 20 minutos por dia. Numa eleição de município médio, pequeno, ok. Mas pensa numa eleição de um município grande como Rio e São Paulo. Como que vai fazer, como que um candidato vai apresentar sua proposta em 10 minutos dividido, né? Que lá em São Paulo seguramente nós vamos ter mais de 10 candidatos. E esses 10 candidatos vão ter que dividir esse tempo. E não é a divisão igualitária, 1 minuto para os 10. Né? Nós temos aqui em Goiânia, por exemplo, candidatos que vão ter 16 segundos, né, para fazer a sua propaganda no rádio e na televisão. Então, nesse sentido, a propaganda na TV e no rádio vai perder, sim, o seu glamour que existia, né? E esses profissionais de imprensa também, os marketólogos, os publicitários, deverão utilizar os jornalistas, né? Deverão utilizar outros meios de conquistar, de primeiro fazer com que o seu candidato seja conhecido do grande público e depois de conquistar esse voto. E aí nós temos ferramentas, YouTube, né, na internet de maneira geral, e bater perna. A eleição municipal vai ter que bater perna. Vai ter que ir na casa do eleitor, apertar a mão do eleitor, conhecer o eleitor. Então, nesse sentido, talvez seja bom numa eleição municipal, né, que o candidato vai ter que ir atrás do voto, ele vai ter que sair, não vai ter que fazer apenas a propaganda no rádio e na televisão. Então, as propostas não vão poder ser tão detalhadas na televisão e no rádio como eram antigamente, né? Juliano, Fernando, né? Fernando, eu vou discordar de você nesse ponto. Como era antigamente, porque as propostas, no meu sentido, elas nunca foram tão detalhadas assim, né? Não existia aquele detalhamento. Existia aquela situação ali, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, mas nunca um detalhamento assim, olha, eu vou fazer tirando dinheiro daqui, tirando dinheiro dali, administrando. Nesse sentido, elas nunca foram detalhadas. Né? Nesse sentido. Não sei se você concorda ali comigo. Tá? Mas nesse sentido nunca foram. E agora não vai ser mesmo, porque não vai ter tempo. Você imagina um candidato ali que tem, na média, né, estão 1 minuto e meio. Um ou outro, né, aqui em Goiânia, Vanderlan vai ter 3 minutos, um outro vai ter 1 minuto e 50, outro 1 minuto e pouquinho, outro 56 segundos. Nesse parâmetro, não dá tempo de fazer uma apresentação detalhada mesmo, nem das propostas. Né? Vai ficar no padrão, meu nome é Enéas, né? Alguns sim. Essa busca pelo voto no corpo a corpo, essa nova forma, que na verdade é a forma antiga de ir atrás do voto, o senhor acredita que, você falou que essa mini-reforma, ela vai sofrer outra reforma. O senhor acredita que na próxima eleição, o voto distrital ou o voto distrital misto, assim, esse corpo a corpo já é uma porta que vai se abrir para o sistema de voto distrital ser implantado no país? Emendando a sua pergunta, eu estava com essa mesma pergunta, porque como você falou, Alexandre, você vai ter que ir de boca em boca. Como é que vai fazer para Goiás mesmo, o tamanho do nosso estado? Exatamente. Como é que vai fazer? Sim, por isso que eu torno a repetir, Enzo e Juliano, né, que nessa situação, nas próximas eleições, os grandes centros já vão sofrer isso. Né? Nessa eleição agora, os grandes centros já vão sofrer. Nas eleições de 2018, essa situação vai ter que ser alterada. Com relação à questão do sistema proporcional, eu sou um grande defensor dele, o sistema distrital, né, que você defendeu, né? Desculpa, o sistema proporcional que nós temos hoje. Sistema distrital. Agora, só a diferença, né? Só para o nosso telespectador entender direitinho, o sistema distrital. O sistema proporcional ele é utilizado nas eleições para o parlamento. Vereador, deputado estadual e deputado federal. Né? O sistema distrital também vai ser utilizado para esses cargos. Qual que é a vantagem dele? O candidato vai ter um distrito, vai se dividir a cidade, a circunscrição do pleito, em distrito, e a eleição vai acontecer naquele distrito. Então, vamos imaginar aqui Goiânia com 35 vereadores. Nós pegaríamos Goiânia, dividiríamos ali em 20 distritos, por exemplo. Cada distrito elegeria os seus candidatos. Então, pega os 35 candidatos vereadores, né, divide ali dentro desses 10 distritos, por exemplo, e cada distrito elegeria ali os seus candidatos. Quem seriam eleitos? Aí entra o sistema, se ele vai ser puro. Se ele for puro, os mais bem votados, os candidatos mais bem votados dentro daquele distrito são eleitos. Se for um sistema distrital misto, nós vamos pegar o sistema proporcional e colocar dentro desse distrito.
E aí, então, a eleição vai acontecer ali dentro. E aí, assim, é um programa inteiro só para a gente falar sobre isso. Mas eu, pessoalmente, eu gosto desse sistema distrital, porque ele tem, seja o misto, seja o puro, porque ele tem a virtude de atrair os eleitores e os candidatos para próximo, eles ficarem mais próximos deles e saber, tanto que o candidato ele tem que residir naquele distrito. Então, só para entender, por exemplo, eu tenho domicílio eleitoral em Goiânia, você é candidato a deputado federal, só como exemplo, tá, gente? Eu não vou ter que fazer campanha em Porangatu, por exemplo, que está a mais de 400 quilômetros de Goiânia, e eu vou ter que encarar o meu eleitor cara a cara, olho no olho. Exatamente, precisamente isso, Enzo, né? O cidadão vai ter que fazer campanha aonde ele tem o domicílio eleitoral dele próximo, né? Então, se ele é eleitor em Goiânia, ele se candidata a deputado federal, ele vai fazer a campanha para deputado federal no distrito de Goiânia. Isso aumenta a qualidade do voto e também da própria cobrança do eleitor com o candidato dele, né? Com o candidato eleito dele. E diminui o custo, né? E diminui o custo também. Não, vai diminuir muito o custo. E praticamente vai acabar a eleição no rádio e na televisão, nesses centros, né, de eleição distrital. Bom, vai um programa inteiro se a gente deixar para conversar sobre, né, a possibilidade do voto distrital puro, voto distrital misto. Mas nós vamos continuar falando da reforma eleitoral e da campanha eleitoral que já está acontecendo. Mas depois do intervalo, voltamos em instantes. Bom, voltamos aqui no Roda de Entrevista de hoje. Estamos falando sobre a campanha eleitoral que já está acontecendo, sobre a nova lei eleitoral, falando com o assessor especial dos juízes do TRE e também professor universitário, Alexandre Francisco de Azevedo. E o Juliano estava com uma pergunta prontinha antes do intervalo, Juliano. Professor, a gente estava falando, você estava falando da questão de Caixa 2, que de qualquer forma vai ter Caixa 2. Quando foi proibida a doação de pessoas jurídicas, se falou muito de que o crime organizado e as igrejas seriam os principais fabricantes de laranja nessas eleições. Porque os fiéis, a igreja para eleger e o crime organizado também ia entrar para fazer seus próprios candidatos para poder pegar o CPF. Como é que o TRE, a Justiça Eleitoral, vai fiscalizar essa questão de Caixa 2? Como é que vai ser junto com a polícia? Vai ter que criar uma legislação? Vai ter que ver o que vai acontecer nessa eleição agora, para depois tomar uma providência mais tarde? Olha, se tem uma coisa difícil, Juliano, de ser coibida, de ser fiscalizada, é o Caixa 2, né? Que é algo extremamente complexo. Nós vamos imaginar, você quer lavar dinheiro, o cidadão tem um tráfico de drogas, alguma coisa, ele monta ali um hotel e coloca o hotel está sempre ocupado. Ali uma forma dele lavar esse dinheiro, né? O exemplo que você colocou na eleição, né? A empresa, e o Enzo também tinha colocado, a empresa, igrejas, fazendo doações ali, passar o dinheiro para o fiel e o fiel, né, repassar para esse candidato, esse partido político. Essa é uma situação muito complicada mesmo. Como que a Justiça Eleitoral vai fazer essa fiscalização? Primeiro, por meio das denúncias, né? Nós temos o telefone 148, o teleeleitoral, nós temos também aplicativos de app feitos pela Justiça, pelo Tribunal Superior Eleitoral, para que o eleitor possa fazer essa fiscalização, né, e enviar a denúncia direto à Justiça Eleitoral, para a Justiça Eleitoral, então, enviar para o MP e fazer essa fiscalização. Além disso, o eleitor pode procurar o Ministério Público Eleitoral também na sua cidade, a Delegacia de Polícia, onde tiver a Polícia Federal, é a Polícia Federal mesmo. Se não tiver, a Delegacia de Polícia Civil, né, para fazer essas ocorrências. E ainda, além disso, a lei e a resolução do TSE traz algumas ferramentas, como, por exemplo, a obrigação do candidato ter que declarar uma receita em até 72 horas depois que ele recebeu. Recebeu a receita, em 72 horas ele tem que informar isso à Justiça Eleitoral. Antes, ele tinha que informar isso só lá no final. E os gastos também só lá no final da campanha. Ficava 3 meses fazendo campanha eleitoral e somente lá no final ele ia declarar os seus gastos e suas receitas. Agora ele tem que fazer isso quase que em real time, né? Em 72 horas ele tem que fazer a informação, ainda não dos gastos, né? Mas pelo menos dessa receita que dá para fazer alguma fiscalização.
E essa prestação de contas, dessa vez, ela não vai poder mais ser feita por tesoureiros, né? Ela vai ter que ser feita através de funcionários da Receita, funcionários do próprio Banco Central, né? Como é que vai funcionar essa nova estratégia? Não, uma confusão aqui. A prestação de contas, ela vai ter que, ainda continua a figura do tesoureiro, no caso dos partidos políticos, né? E a Receita Federal e eles não entram para fazer a prestação de contas do candidato e do partido político. É uma questão particular deles. Então, o que precisa ter? O contador, a figura do contador e também a figura do advogado na campanha, né? O advogado para assinar, melhor dizendo, essa prestação de contas. O candidato ele pode fazer essa apresentação por meio de um administrador da campanha dele. Ele escolhe alguém, né, dá uma procuração específica para essa pessoa ser administrador da campanha dele. O que não afasta a responsabilidade dele. Ele não pode ir lá na frente e falar, olha, eu não fiz caixa 2, não autorizei caixa 2, quem fez foi o meu administrador, meu tesoureiro. A responsabilidade, eu tenho um amigo meu que falava isso, né, a obrigação você pode até transferir, a atividade você pode até transferir, mas a responsabilidade você não delega. A responsabilidade continua sendo sua, né? Então, vai existir essas figuras exatamente para dar uma certa credibilidade e também uma certa profissionalidade, né, à prestação de contas. Bom, uma coisa que todo mundo, a imprensa, os políticos, os assessores sempre reclamavam, todo mundo reclamava durante a campanha eleitoral, era a quantidade excessiva de candidatos nos debates promovidos pelas emissoras de televisão, pelas emissoras de rádio e entidades. Acusava-se sempre de alguns partidos nanicos, de pessoas querendo se promover, se candidatar a prefeito, se candidatar a governador ou mesmo a presidência da República, apenas para alavancar uma futura candidatura. Agora, a legislação restringiu. Se não me falha a memória, parece-me que agora tem o direito de participar só o partido que tem pelo menos 9 deputados federais. É isso, né? Mais de 9. Mais de 9. Não, então 10. Não colocou 10, né? A legislação veio e fala, ó, mais de 9. Coloca 10 logo, não existe né? 9 deputados e meio, né? Exato. No caso 10. É 10. Pois bem, evita-se isso. Mas não pode se tornar também uma coisa antidemocrática? São duas situações que a gente tem que examinar mesmo com cuidado. Nós tínhamos situações, por exemplo, o Negro Job, em 2004, se não me engano, ele estava lançando a sua candidatura, a pré-candidatura dele a governador. E todos nós sabíamos que não ia ter, ele não seria candidato a governador pelo partido dele. Mas de cara ele falou, olha, eu sou candidato. Dentro do partido ninguém falava nada, ele falou, olha, eu vou ser candidato. O simples fato dele anunciar a pré-candidatura, se uma emissora de rádio e de televisão fosse fazer um debate com os pré-candidatos, ele poderia fazer esse debate. O Negro Jobs, como ele tinha representante, o partido dele tinha uma representação no Congresso Nacional, ele deveria ser convidado, melhor dizendo, para esse debate. Olha só o tanto que ficava complicada essa situação. Então, se tivéssemos ali 15 pré-candidatos a um determinado cargo, a emissora de rádio e televisão deveria convidar os 15, se tivesse representação no Congresso Nacional. E ficava extremamente difícil como fazer um debate com 15. Eu lembro em 2004, quando nós tivemos aqui a eleição do Iris Rezende para prefeito, juntou ele, era uma eleição aberta, então tinha ele mais 7. Teve que fazer debates dividido. 4 de um dia e 4 do outro. E para complicar, o Iris ficou num bloco, num programa, o outro candidato que tinha frente com ele, que era o ex-prefeito de Goiânia, Pedro Wilson, né? Ele venceu ficou Pedro em outro Wilson. bloco. Não, ficou em outro programa. Então, o debate que a gente queria ver, que eram os dois maiores, né, ali, né, que estavam tendo uma competição mais acirrada, não participaram do mesmo bloco. Né? Isso aí empobreceu o debate naquela ocasião. Infelizmente, né, nós temos esses dois parâmetros. Ou faz um debate com os candidatos que têm mais chance mesmo, porque tem um outro ou então lado empobrece aí. o debate. Digamos, supostamente, eleição municipal, o candidato X, ele só tem 8 deputados federais, o partido dele, mas as pesquisas indicam que ele está polarizando com outro, é um candidato bem avaliado, e aí ele não vai poder participar do debate.
Olha só, não é bem isso não. Não é que ele não vai poder participar do Quer debate. dizer, vamos lá, não é obrigatório. É isso. A emissora de rádio e de televisão não precisa obrigação. obrigatoriamente convidá-lo. Agora, se essa pessoa está à frente ali das pesquisas, ou está ali competindo, né, nessa pesquisa, aí eu creio que até mesmo o eleitorado, jornalisticamente, né, tem-se um interesse de convidá-lo, e eu acho que até mesmo o eleitorado dele pode cobrar da emissora de rádio e de televisão a participação dele. Aí nós já temos uma questão de participação efetiva desse eleitorado, de enviar hoje, né, Face, Twitter, e-mails, lançar cobrança para que essa emissora de rádio ou de televisão convide aquele candidato. Fernando, você estava com uma pergunta? Eu queria, aproveitando a questão da tecnologia, né? A Justiça Eleitoral disponibilizou, né, para os eleitores alguns aplicativos, né, para facilitar a escolha, o conhecimento dos próprios candidatos, né? De que maneira essas ferramentas, né, a Justiça Eleitoral pretende auxiliar o eleitor nesse momento de escolha? Olha, primeiro, com relação aos candidatos, né? Saber quem são os candidatos, como está a candidatura deles, foi deferida ou indeferida. Tem muito boato, né? Hora surge a candidatura, alguém fala, olha, ele não vota nele não, que a candidatura dele vai ser impugnada. Se votar nele, o voto vai ser nulo, porque vai ser indeferido pela Justiça Eleitoral. Então, agora tem esse aplicativo que pode verificar se o candidato ali foi deferido ou indeferido. Pode olhar. Além disso, o calendário eleitoral, saber os passos ali da campanha. Já pode utilizar, né, esse pardal, que é uma ferramenta de denúncias. Então, várias outras ferramentas que a Justiça Eleitoral, se não me engano, vão ser quase 8, né, aplicativos para se fiscalizar tanto o candidato quanto o eleitor, né, ter uma participação mais eficaz ali durante a campanha. Lembrando que, como o Alexandre falou, tem um telefone do TRE, o Teleeleitoral 148, né? Exatamente. O 48, o candidato, quiser saber algumas informações, vou usar. Inclusive, né, saber o local de votação. Vier utilizar esse espaço para esse aviso, né, essa função social, né, nós temos algumas sessões eleitorais que são modificadas, né? Em decorrência, às vezes, o local não funciona, já está fechado, ou então não tem condições de receber o eleitor naqueles dias. E aí acaba fazendo a agregação de sessões. E ele pode verificar essa agregação no telefone 148. Juliano. Esse uso da internet para a campanha, ela pode fazer especificamente essa questão dos boatos. Como é que vai funcionar? A partir da denúncia, o candidato ele pode ter a candidatura impugnada quando ele lançar algum boato, quando ele lançar alguma inverdade, quando ele quiser vender alguma forma dele mesmo se eleger, mas é uma forma mentirosa. A candidatura dele pode ser impugnada a qualquer momento, vai esperar passar as eleições também? Como é que vai funcionar essa parte? Alexandre, essa questão dos meios virtuais é muito grande e complexa. Eu acho que a sua resposta vai se prolongar. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho você volta para responder a pergunta do Juliano. Voltamos com roda de entrevista de hoje e o nosso convidado é o assessor especial do TRE e professor universitário Alexandre Francisco de Azevedo. E antes do intervalo, o Juliano havia feito uma pergunta sobre a questão dos crimes, podemos sintetizar assim, né? Crimes cometidos na campanha eleitoral através de ferramentas virtuais. Dá muito pano para a manga aí, né, Alexandre? Você inteligentemente cortou para trazer para esse bloco e realmente, né, a pergunta complexa e uma resposta também complexa. Vamos tentar aqui fazer essa sintetização, então. Bom, com relação à questão da boataria, né, tem uma anedota, uma ilustração, esqueci, não sei precisar a autoria, mas é aquela situação de você pegar um saco de plumas, subir num monte, né, numa serra, esperar bater um vento forte e jogar essas plumas,
abanar essas plumas e tentar depois recolher. Não vai conseguir recolher todas. Então, o boato, né, ainda que ele seja depois desmentido, o efeito dele danoso vai fazer, né, vai ter. E, retirar esse efeito é muito difícil, é muito complicado. E como se punir isto? Bom, primeiro a legislação eleitoral, ela já diz que na propaganda eleitoral não pode ser configura crime, né, a difamação, a calúnia, a injúria. Isso é, atribuir algo que fere a moral de uma pessoa, né, atribuir algo que seja falso e configure crime, calúnia, ou atribuir algo falsamente a alguém que não seja crime. Aí nós temos o caso da difamação. Nesses casos, o candidato ele pode requerer à Justiça Eleitoral que retire aquele engenho publicitário, né? Se for uma emissora de rádio, televisão, ou mesmo na internet, tem a figura do direito de resposta, então tem ali o direito de resposta. Além de ter configuração do crime, essa pessoa que está difamando, que está propagando aquela difamação, ela poderá ser também punida. E eu dou um exemplo aqui, aconteceu há pouco tempo, uma pessoa postando na internet, e uma pessoa que sofre muito essa questão da injúria e da difamação na internet, pode ou não gostar dele, tá? Mas é o Jean Willis. O Jean Willis, volta e meia, ele é alvo de mentiras na internet. Uma que fala lá, né, mais ou menos dizendo que ele defende uma certa função social, né, que o pedófilo exerce na vida da criança. Falando que o pedófilo ali, ao iniciar a criança nessa vida sexual, ele estaria cumprindo uma certa função social enfim, né, possibilitar que essa criança tivesse um amadurecimento sexual saudável. É mentira isso. Isso é mentira. O Jean Willis não falou isso, tá ok? Quando eu recebi, eu mandei uma mensagem para ele perguntando e ele me respondeu, né? Hoje essas ferramentas possibilitam isso. Eu tá lá longe, você faz uma pergunta, ele também pode responder, né? E eu comentei isso com uma colega que publicou no Face dela, né? Eu falei, olha, isso aí é mentira. Você sabe que isso aí é mentira? Ela falou, olha, pode até ser mentira, mas o Jean Willis faz muito mal e eu tô nem aí, eu vou continuar divulgando isso. Olha, então ela estaria cometendo um crime. Ela está cometendo um crime, estaria não. Ela está cometendo um crime, né? E tem toda uma responsabilidade por conta disso. Eu falei, olha, ao mal que tenha causado a alguém, não sei, né, sua ótica, mas não te autoriza a cometer um crime. Ia fazer outro mal. Então você, eleitor, é um alerta que eu faço para o eleitor, né? O WhatsApp está ali, a ferramenta é linda. Alguém publica, você acha lindo aquela mentira, não checa a fonte, vai lá e compartilha. Quando você compartilha, você está anuindo com aquilo e você pode ser condenada. Inclusive, há casos no direito brasileiro de pessoas que foram condenadas, né, porque divulgaram, compartilharam notícias mentirosas com relação a um veterinário, se não me engano. Era um veterinário, alguém publicou lá falando que ele maltratava os animaizinhos. E era mentira. E as pessoas só republicaram isso como fosse verdade. E não é. Duvide. A regra é que aquilo que está na internet é falso. Tá bom? Não é porque está na internet que é verdadeiro. A regra, aquilo que está na internet é falso. Então só republique, só compartilhe se você tiver certeza da veracidade daquela informação. E mesmo assim, cuidado, porque você pode ser também acionado perante a Justiça Eleitoral e pode, inclusive, ter que contratar um advogado e retirar aquela propaganda. Juliano, todos os aspectos da sua pergunta foram esclarecidos, porque, como a gente falou, ela é bem complexa, profunda, né? Bem profunda mesmo. Mas o que ficou claro para mim, na verdade, foi que o crime ele vai ser cometido não só candidato contra candidato, mas o eleitor também ele pode cometer o crime também. E às vezes até o candidato pode nem ter cometido, né? Exato. Mas tem uma outra figura que é quando o candidato contrata, o candidato ele pode contratar aquelas pessoas que vão administrar o site dele, aquela coisa. Na internet ele não pode contratar pessoas, né, por exemplo, donos de Facebook, de perfis no Facebook, para ficar republicando, fazendo propaganda para ele. A propaganda na internet tem que ser gratuita, né? Sob pena de crime, de 5 a 30 mil reais. Mas também tem outro crime, que é contratar, né, pessoas para divulgarem mentiras, né? Cometerem injúrias, calúnia, difamação contra outros candidatos. Nesse caso, comete o crime tanto a pessoa que contratou, o candidato que contratou,
como a pessoa que foi contratada. Respondem solidariamente. Respondem, não é solidariamente, cada um tem o seu próprio crime. Perfeito. Cada um vai ter ali o seu próprio crime. Fernando. Pois não, Fernando. Em relação a esse assunto, né? Vai acabar que candidato vai fiscalizar candidato, a população também vai ter o seu papel importante, né, nessa fiscalização e nesse apoio, né, a uma campanha mais saudável, né? Exatamente. Nas campanhas em si, né, os que mais fiscalizam uns aos outros são primeiro os candidatos. Né? Principalmente a eleição municipal. Né? Eleição municipal é um arraso. Né? Eu ministro palestras e aulas, e logo os candidatos querendo saber, não, que o meu candidato está fazendo isso, o outro o adversário está fazendo, o que eu faço? Não, faz representação perante a Justiça Eleitoral para se ter. E o eleitor, como que ele faz? Também pode fazer esse aviso, né? Essa notícia de inelegibilidade de alguma infração, que essa notícia, 148 e outras ferramentas que a Justiça Eleitoral disponibiliza ali para o eleitor e será repassado para o Ministério Público, e sendo o caso, né, evidente, não é tudo que faz denúncia que tem suporte. Né? Simplesmente como parece, olha, está tendo compra de voto. Ok, é um nada, né? Então tem que falar, está tendo compra de voto. Quem está comprando voto de quem, aonde foi, indicar provas, indicar testemunhos, exatamente para que possa punir. Denúncia vazia, né? O que é denúncia vazia? Só essa, né? Falar, olha, está tendo compra de voto, mas não falou mais nada. Não tem como fiscalizar isso. E o autor de uma denúncia vazia e infundada também está cometendo crime, né? Sim, a pessoa que faz uma denúncia vazia, infundada, e que se depois comprova que é mentira, que uma coisa ele fala, olha, está tendo essa situação. E vai lá e não consegue provar. Ok, isso é uma situação. Outra situação é falar, olha, está tendo crime. E depois vai lá e se constata que é mentirosa essa informação, né? Ele pode responder por calúnia, pelo crime de calúnia, porque a compra de voto é crime tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral. Bom, nós estamos falando da possibilidade de crimes cometidos por pessoas que são identificadas, que têm cara, ou usando até a linguagem virtual, tem o seu perfil, onde a gente encontra. Mas um crime antigo que sempre acontece em períodos eleitorais e que, inclusive, é proibido pela Constituição Federal, lá no artigo 5º, que é o anonimato. Como fazer com as coisas apócrifas, aqueles jornaizinhos sem nome e etc., que torna isso até mais difícil, é lógico, para a polícia e para o próprio judiciário correr atrás. Eu volto naquela situação da pluma, né, que você lança-se ali o vento. É muito complicado. Então, quando nós temos ali a imprensa escrita, um papel, algum engenho, algum jornal impresso. Apócrifo, algum impresso apócrifo, né, pode ter a representação, a Justiça Eleitoral determina o recolhimento dela. Né? Então, vai lá, recolhe. Às vezes, fica mais complicado. Quando é na internet, a Justiça Eleitoral determina que se retire do ar aquilo. E além de retirar do ar, publicar o texto com resposta. Esse texto com a resposta vai ficar disponível pelo dobro do tempo em que a mentira, aquele engenho mentiroso, ficou no ar. É uma ferramenta que a gente tem. E aí vai lá, retira aquilo, e é fácil, né? Quando a questão do compartilhar, né? Por exemplo, no Facebook, você vai compartilhando. Você tira o original, o compartilhamento depois cessa. Então, ali tem esse modo de se fazer. O grande problema é do WhatsApp. Né? O WhatsApp é uma ferramenta nova que a gente ainda está aprendendo a usar. Basta a gente ver as decisões judiciais que volta e meia vem tirando o WhatsApp do ar, né? Que aí, além de prejudicar o WhatsApp, que não sei nem se prejudica eles, mas prejudica uma enormidade de pessoas que utilizam aquilo ali, inclusive como ferramenta de trabalho. Né? Então, retirada do WhatsApp lá, eu creio que na Justiça Eleitoral não vai ter. Eu creio, né? Vamos ver como que isso acontece, né? Mas punir essa pessoa com o WhatsApp é algo complexo, difícil e vai ser, sim, um desafio. Né? Retirar algo do ar ali, do WhatsApp, é sempre um desafio, porque vai publicando, e até chegar à origem dele é muito difícil. Não... Ele é uma ferramenta que você transmite ao vivo, né? Na verdade. Você não digita e manda publicar, na verdade. Se você colocou ao vivo ali, você está online, ele já vai passando. Já. Aí você coloca para um amigo, passa para outro amigo, daqui a pouco passou para um grupo de 1.000 pessoas, um grupo, daqui a pouco essas 1.000 pessoas colocam em outros grupos. Então, assim, é
um meio de transmissão enormemente, né? É muito rápido, muito rápido. Bom, vamos para mais um intervalo, nosso último intervalo. Voltamos para o bloco final, continuar falando com o assessor especial do TRE e professor universitário Alexandre Francisco de Azevedo. Voltamos já já. Bom, estamos falando na edição de hoje do Roda de Entrevistas sobre a propaganda eleitoral, sobre a campanha eleitoral e a nova legislação que provocou muitas mudanças. O nosso convidado de hoje é o assessor especial do TRE, o professor universitário Alexandre Francisco de Azevedo. Alexandre, começando esse último bloco nosso, te faço uma pergunta. O Supremo declarou inconstitucional a cláusula de barreira. Inconstitucional, né? Foi isso que ele declarou, né? Exatamente. Perfeito. Que restringia, a cláusula de barreira restringia a possibilidade de coligações entre partidos políticos. Na minha opinião, seria uma grande ferramenta para diminuir essa grande quantidade, essa farra que é a criação de partidos políticos no Brasil. Como vai funcionar a coligação proporcional nessa eleição que nós estamos vivendo? Aliás, como está funcionando? Na verdade, a cláusula de barreira não era bem da questão da coligação. A cláusula de barreira era a participação do partido em ter dinheiro, ele tinha que ter uma votação de votos para isso. O que nós tínhamos nessa questão da proporcional foi a verticalização das coligações, que foi a determinação do TSE, e aí o Congresso Nacional alterou a Constituição para não ter essa verticalização, né? E hoje, o que nós temos? Essa questão dessas coligações. Infelizmente, um aumento enorme do número de partidos políticos em decorrência de uma decisão do TSE. Essa decisão do TSE sobre a fidelidade partidária acabou criando ou fomentando a criação de novos partidos. O que o TSE fez lá em 2007? Para desfiliar do partido no curso do mandato, tem que ter uma justa causa. Senão perde o mandato. E qual que é uma das justas causas, né, que existia? Exatamente filiação para um novo partido. Tinha que criar um novo partido. Quando fez isso aí, criou-se aquele tanto de partido, começando ali do PSD. O PSD veio a reboque disso aí e tivemos vários outros partidos que foram criados. O Partido da Mulher, que não tem mulher. O Partido da Mulher, que tem pouquíssimas mulheres. Ou o que eu acho pior, não é o Partido da Mulher não ter tanta mulher candidata ou dirigentes eleitos, né? Tantas mulheres eleitas. Mas é a presidente do nacional desse partido dizer, olha, nós, Partido da Mulher, existimos, mas não é para defender a causa feminista. Para mim, assim, é uma contradição em termos. Como que uma Partido da Mulher não vem para defender a causa feminista? E pera lá, tá? A causa feminista, estuda primeiro o que é uma causa feminista, para a gente saber. E um filme interessante para você assistir, As Sufragistas. Assista As Sufragistas, aí você vai entender o que é a causa feminista com direito de votação da mulher, a participação feminina na questão política mesmo. Antes de falar mal, que é aquela coisa, né, feminaza, esse termo horrível, né, que se cunha para desmoralizar um movimento tão necessário e tão importante. Fernando. Professor, nós temos agora esse ano, a partir dessas novas regras, né, proibição de várias atividades, várias ações, como utilização de placas, de faixas, não é? E de cavaletes, não é? Em que medida isso auxilia, né, a realização de uma campanha mais limpa, mais profissional? Qual é a visão do TRE em relação a isso? Olha, essa situação, essa proibição tamanha na propaganda eleitoral, em determinado ponto, ela prejudica o bom debate, ela prejudica o eleitor em ter conhecimento do seu candidato, né? Uma eleição municipal, né, município pequeno até que vai isso, né? Mas nos grandes centros, eu acho que é errado. Esse talvez seja o grande problema da nossa legislação. A gente faz uma lei só para campanhas de presidente da República a prefeito em Anhanguera. Né? Presidente da República, 144 milhões de eleitores que nós temos, e um prefeito em Anhanguera com 1.000 eleitores. Né? Não é nada contra Anhanguera, tá bom? É que cidade pequena, né? Pode fazer uma campanha mais enxuta. Né? E aí eu acho que acaba, assim, por prejudicar o eleitor. Então, são situações, proibições, que eu fico perplexo, falando,
em que isso vai resolver o problema político nosso. Né? Proibir, por exemplo, pintura em muro. Proibir placas. Tudo isso está proibido faixas. hoje. Tudo que você está falando está proibido. Então vamos repetir, até para que ninguém cometa esse crime sem estar sabendo. Ficou mais fácil falar o que pode. O que pode, vamos É que na campanha eleitoral a gente geralmente falava, olha, é livre a campanha eleitoral, agora eu não posso mais falar. Eu posso falar o que pode fazer, fica bem mais fácil. Então o que pode fazer? Adesivos ou papéis no muro. Então, não pode pintar muro. Não pode. Não pode colocar placa no muro. Não pode colocar faixa no muro. O que eu posso fazer? Afixar um adesivo ou um papel no muro com a propaganda do candidato. Qual que é a lógica? Eu quero pegar o cidadão que fez essa lei e falar, me explica isso aqui. Tem dimensão correta também. E ainda tem a dimensão, que é meio metro quadrado. Meio metro quadrado. Né? Aí não é 50 por 50, né? É 1 por 50, isso é o meio metro quadrado. Além disso, nos carros, pode ter um adesivo em cada lado do carro, medindo 40 centímetros por 50 centímetros, exatamente isso aí, né? 40 centímetros por 50 centímetros, e no vidro traseiro, toda a extensão do vidro traseiro, aí não tem a medição. Desde que seja também aquele citrus, né? Que é o micro perfurado. E ele pode ter em toda essa extensão. Proibiu-se, então, o outdoor, desde 2006, já está proibido, né? O outdoor, pena de 5 mil a 15 mil reais. Nas ruas, né? Você não pode mais colocar o cavalete. Você pode ter uma mesa para distribuição de material. Nessa mesa tem que ter, evidente, um cabo eleitoral, uma pessoa ali fazendo essa distribuição. Né? Então, ou bandeira ali ao longo das vias públicas, desde que não prejudique o tráfego de pessoas e de veículos. Não havendo esse prejuízo, né, pode ter também essa propaganda nas vias públicas. O profissional de comunicação que aparece na televisão, no rádio, continua restrito? Tem que sair do ar durante um certo período, quando ele é candidato? Sim, o candidato, né, que seja, né, que era, na verdade, né, apresentador de programa ou participante de algum programa, deveria ter saído lá em junho, né? 30 de junho ele já tinha que ter saído, senão ele não pode candidatar. Então, se ele saiu no dia 1º de julho, né, no 1º de julho ele apresentou o programa, já está ali possivelmente tendo a sua candidatura indeferida, porque ele não pode participar dessa campanha eleitoral. Uma questão interessante que você falou do apresentador é que nos programas no rádio e na televisão, né, nos programas eleitorais, rádio e na televisão, não pode mais ter também a figura do apresentador. Agora, a figura do candidato. Eu brinco, né, que o candidato tem que ir ali de cara limpa, né, falar com o eleitor. Era mais ou menos que a gente tinha aqueles programas, né, de 7 minutos, alguns tinham 5 minutos, né, o candidato mal aparecia. Né? Era o apresentador, falava, e de repente falava, olha, estamos recebendo aqui no nosso programa o candidato, e o candidato aparecia como convidado do programa dele. Né? Então, para isso que se proibiu. Porque naquele programa, né, ele aparecer e ele falar. Então não tem como maquiar muito. Né? Olha que curiosidade, né? O profissional de rádio e televisão, vamos pegar um exemplo que não afeta Goiânia, então podemos falar com tranquilidade. O Celso Russomano, candidato a prefeito de São Paulo. Ele, como jornalista, como comunicador, teve que sair do ar. Mas agora, na propaganda eleitoral gratuita, na televisão e no rádio, como ele se comunica muito bem, e ele é que vai ter que falar, ele que vai ter que mostrar a cara, ele pode acabar levando vantagem, né? Pode acabar, não. Vai acabar levando vantagem em detrimento daquele que não tem um carisma tão grande, uma facilidade de falar na televisão, né? E, gente, você está em casa aí pensando que é fácil, né? Não, viu? Vim para esse programa aqui, enfrentando essas feras que estão aqui, fazendo essas perguntas, não é fácil, não é para qualquer um, não, viu? É difícil. E o candidato, às vezes, que não tem essa facilidade para falar, ele vai, sim, encontrar uma dificuldade. Vamos imaginar, às vezes, o candidato que ele não tem tanta escolaridade, né? Não sabe falar com tanta desenvoltura. Vai ter, sim, ali sua dificuldade e vai facilitar, sim, esse profissional, por exemplo, da imprensa. Fernando. Professor, essa, então, vai ser uma campanha em que a conscientização do papel do cidadão, do eleitor, ela vai ser importante, né, para trazer uma renovação, a expectativa de mudança que todo mundo tem dentro de si. Olha, essa situação é bastante interessante, Fernando, né? Isso porque
o eleitor, a gente vê sempre o eleitor reclamando que são os mesmos, que são eleitos, reeleitos, que está lá, não faz nada, e sempre reclamando. Mas ele esquece que eles estão lá, não é à toa não, alguém colocou lá. E quem colocou é o voto. Então, nesse momento agora, cabe ao eleitor votar e votar com consciência, né? Nós temos o eleitor, aí eu aproveito a questão da ficha limpa, né? O eleitor às vezes fala, mas isso é corrupto. Olha, eu pessoalmente sou contrário à lei da ficha limpa. Eu sou contrário a ela. Isso por quê? Porque eu acho que quem tem que votar é o eleitor. Quem tem que depurar é o eleitor. É o eleitor que tem que ter essa responsabilidade de votar bem. E não a lei chegar e barrar essas pessoas. Para mim não tem nenhum problema, por exemplo, o Fernandinho Beiramar se candidatar, o Paulo Maluf se candidatar e tantos outros corruptos se candidatarem. O grande problema que eu tenho é o eleitor votar nesses camaradas. O eleitor, por exemplo, que reclama do político ladrão, mas de repente dá 700 mil votos para o Paulo Maluf, que o slogan dele conhecido pelos eleitores é rouba, mas faz. É esse que é o grande problema, né? Então, essa conscientização por parte do eleitor, Fernando, tem que existir sempre. E vale lembrar, né, o voto, ele não tem preço ali, concreto, mas ele vai ter uma consequência muito grande. E qual que é essa consequência? 4 anos de uma gestão ruim, 4 anos de alguém que vai pegar essa prefeitura apenas para roubar. Agora, antes de passar para o Juliano, até esclarecer uma coisa importante, né? O eleitor, às vezes, pensa, a pessoa tornou-se inelegível, não podia se candidatar nunca mais, etc, etc. É lógico que se não existe prisão perpétua no Brasil, não pode haver punição perpétua também. A gente pega, vamos lá, exemplo, o Collor tornou-se, se eu não me engano, inelegível por 8 anos. Voltou à vida pública. É correto isso, né? Isso faz parte da democracia. E ainda ele pode defender, voltei nos braços do povo. Né? E de fato, que é uma eleição majoritária, né? Uma eleição majoritária ganha quem teve mais votos. Quem teve mais votos. Então ele tem uma votação grande. Por isso que eu sou contrário à lei da ficha limpa, porque ela vendeu para a população uma ilusão. Qual que era o mote lá em 2010? Nós vamos retirar da vida pública o mal político, o corrupto. E não tira, né? Porque não existe, como o Enzo colocou, né, muito bem, não existe pena de caráter perpétuo. Se não existe pena de caráter perpétuo, a inelegibilidade também não pode ser perpétua. Uma hora ele vai voltar, e uma hora ele vai ter voto. E aí ele pode falar, tá vendo? Eu fui inocentado pelo povo. E, literalmente, o peso da volta de pessoas assim está nos ombros de quem elegeu. Juliano. Mas esses mecanismos como a ficha limpa, ela não serve, de alguma forma, também para ir conscientizando, nem que seja aos poucos, e muito lentamente, o eleitor, que assim, ele vê quem é o mal político, quem está impedido, no caso. Mas aí, realmente, quando a pessoa passa os 8 anos de inelegibilidade de quem foi cassado, de quem foi punido, de quem está impedido, né? Aí realmente o pessoal que vota, ele tem a culpa dele. Mas o mecanismo como ficha limpa, ele não serve para ir conscientizando aos poucos a população, a parcela dela, sabe? Quem tem mais escolaridade ou quem tem menos. Talvez essa conscientização pelo debate, né? Porque ela mostra quem está. Pela questão do debate, eu acho até sim, é válido dessa conscientização. Do outro ponto, o que acontece? O eleitor fala, olha, ele não tem responsabilidade. Né? A lei está ali, então coloca a responsabilidade de escolher bem na lei. E aí o candidato pode bater no peito, como Paulo Maluf, e falar, eu sou ficha limpa. Que não é, na verdade. Que né? não é. Agora, não, de acordo com a lei, né? Se a gente pegar o critério legal, ele é ficha limpa. Perdão, eu fiz uma confusão. Ele não é procurado pela Interpol, né? Na verdade. Na verdade, ele é. Mas sobre ficha limpa, para encerrar o assunto ficha limpa, a não ser que vocês queiram fazer mais uma pergunta, é lógico. Você concorda, então, com o presidente do TSE, Gilmar Mendes, e ministro do Supremo, de que a ficha limpa foi criada por bêbados? Não, eu não concordo que ela foi criada por bêbados, né? Mas eu tenho as minhas críticas a essa lei, né? O ministro Gilmar Mendes, é ministro do Supremo, pode falar essas coisas, né? Aí eu falar isso aí, daqui a pouco já sou processado, né? Não pode falar, não acredito, né, que ela foi criada por bêbados. Só que ela foi mal planejada,
muito mal redigida, tem situações ali de redação dela que peca muito. Quem estuda o direito como eu, o meu objeto é o direito eleitoral, ministro aulas de direito eleitoral sempre, e eu sempre pego essa lei e mostro para os meus alunos o tanto que ela tem as suas falhas. Mas, enfim, como foi colocado, é uma ferramenta para termos ali algumas discussões. Bom, nosso tempo está quase acabando, então a última pergunta de cada um de vocês. Eu começo com a última pergunta sua, Fernando. Pergunta e resposta rapidinho para esclarecer o que a gente puder nesse pouco tempo que falta. A última pergunta será em relação ao voto, não é? Que ele vai poder ser impresso, não é? Dessa vez, não é? Qual a importância dessa possibilidade agora nessas eleições? Na verdade, houve alteração, né, recente, então ainda não foi regulamentada a questão do voto ser impresso. E só para esclarecer para o eleitor, não é para o eleitor levar o recibo do que ele votou, não. O voto impresso, nas próximas eleições, futuras eleições, é um mecanismo que você vai colocar na urna eletrônica, para assim que o eleitor votar, vai aparecer um extrato da votação, ele confirma, e então imprime o voto do eleitor, vai cair no mecanismo acoplado à urna eletrônica, para se depois, havendo alguma indagação, se conferir se o voto eletrônico, se o resultado eletrônico confere com o resultado do voto impresso, para apenas esse mecanismo. Não vai ser para essas eleições ainda. Sim, ok. Juliano, sua última pergunta. Tá, sobre a questão dos candidatos, essa eleição, assim, pelo curto tempo dela, pela questão de financiamento também, reduziu um tanto bom a quantidade de candidatos, né? Assim, para vereadores e, no caso de prefeito, ainda continua tendo muitos ainda. Está melhorando a qualidade desses candidatos? Olha, isso aí a gente vai poder ver depois que começar realmente a campanha eleitoral, né? Mas, assim, como se trata de uma eleição municipal, muitos ali se candidatam, né? Realmente uma eleição proporcional, tem que ter um número grande de candidatos. Então, infelizmente, ainda não tem como a gente fazer essa análise. Vamos esperar começar para a gente poder depurar e ver essa qualidade. Bom, Alexandre, como você falou no intervalo, já o tempo correu rápido, né? Infelizmente o nosso tempo está encerrando, mas foi muito esclarecedora a sua participação, nos ajudando acima de tudo o eleitor e também, por que não, os candidatos, os políticos, a que não cometam erros nessas eleições. Então nós agradecemos a sua participação, o Alexandre Francisco de Azevedo, professor universitário e assessor dos juízes do Tribunal Regional Eleitoral. Agradeço ao nosso colega aqui de ABC, o Juliano Cabral, repórter da Rádio Brasil Central, e ao Fernando Couto, que é repórter do Diário de Trindade. Uma boa noite para você, muito obrigado a todos vocês, e o Roda de Entrevista volta na próxima semana. Até lá.